Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 18 de junho de 2024. Hoje falaremos sobre as fortes chuvas que acontecem no Japão e principalmente os alertas que estão sendo ativados neste momento. Detalhes também. Hoje falaremos sobre um caso gravíssimo de um brasileiro de 24 anos que colidiu um veículo com passageiros e fugiu do local, inclusive passageiros ficando gravemente feridos. Mais detalhes passaremos em instantes. Tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Você que gosta do nosso trabalho e quer que a gente poste todos os dias, então incentiva o nosso trabalho que a gente retribui de volta, beleza? Então, vamos lá. Com relação à primeira notícia, o alerta de evacuação em diversas regiões do país. A gente vai abrir aqui o mapa da Agência Meteorológica do Japão. A gente está falando da região leste do Japão, que abrange principalmente a região de Tóquio e também, como vocês podem ver aqui, Shizuoka. Então, temos aí região de Kanagawa, Tóquio, Shizuoka e também a região de Chiba em alerta neste momento. Isso por conta justamente de um cinturão de chuvas que se formou na região. Já passei aqui para vocês imagens cedidas pela ANN do Japão. Devido a essa chuva muito forte que vem acontecendo de forma perene, ou seja, contínua ao longo do dia, a gente vê que a situação acaba deteriorando hora após hora. O sistema de drenagem é incapaz de conseguir drenar toda a água que vem caindo do céu, principalmente por conta dessa situação, desse cinturão que vem se formando. É um cinturão de chuvas. Apesar de não ser um tufão, ele está sendo considerado por muitos algo até pior do que muitos tufões que já passaram pelo Japão. A região sul do Japão, especificamente de Kagoshima, já registrou muitas tempestades. E também mais ao sul, na ilha de Okinawa. Obviamente, portanto, a preocupação é muito grande para que os serviços se estabeleçam normalmente e principalmente que a população consiga viver em segurança. Os alertas da Agência Meteorológica do Japão estão espalhados, então, portanto, por diversas regiões, principalmente abrangendo o leste do país, mas não somente. Temos também alguns alertas em Okinawa, especificamente na ilha que abrange ali a região de Naha. Então, fiquem atentos com relação ao que está acontecendo. A gente vai passando as atualizações para vocês, até porque esse cinturão de chuvas também tem causado muito problema no nosso vizinho China. China que está aí com diversos problemas em função das chuvas que vem acontecendo já nos últimos dias. E o principal aqui é que essas imagens não são do Rio Grande do Sul. Então, pois é, o clima tá meio doido ao redor do mundo e não é somente no Brasil. E detalhes agora, passando para vocês, antes a gente falar sobre esse caso do brasileiro aí que foi preso, detalhes sobre a passagem aérea, opções que foram abertas para o mês de julho. Pois é, estava muito caro buscar passagens aéreas para o Japão ou do Japão para o Brasil no mês de julho, mas agora existem algumas oportunidades, então não percam. A chamada está aberta, passagens de ida e volta a partir de 199 mil ienes ou para quem vai somente de ida a partir de 139 mil ienes. Então não perca essa oportunidade. Viajar do Brasil para o Japão é muito mais caro do que viajar do Japão para o Brasil. Importante ter ciência disso para não comparar equivocadamente os preços entre os países. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem DDD 11 930 30 0101. Falei muito rápido, pausa o vídeo e anota o número aqui em cima. A gente atende por mensagem de WhatsApp. Lembrando que também aceitamos formas flexíveis de pagamento em iene ou em real e cartão de crédito. Então não perca essas condições para que você também consiga embarcar para o Japão ou retornar para o Brasil. Agora, a gente vai falar sobre o caso gravíssimo de literalmente, a gente fala, né, que muitos brasileiros acabam arruinando, de certa forma, a imagem da comunidade brasileira no Japão, e aqui é um típico exemplo de quando isso acontece. Um brasileiro, então, de 24 anos, Murilo Yuji Okudaira, ele
causou um acidente muito grave. Inclusive, segundo aí a reportagem, a cobertura da Tokai TV e também da NHK, o veículo K-Type, um veículo de pequeno porte, ele colidiu contra um guarda-reio e ele aí acabou causando ferimentos graves em um dos passageiros que estava no banco do passageiro e ferimentos leves no passageiro que estava no banco de trás. Porém, logo após a colisão do veículo, de forma realmente ainda inexplicada, o motorista fugiu do local, deixando os outros 2 passageiros sem assistência. Pois é, então além de provocar o acidente, ele fugiu do local sem prestar assistência aos próprios passageiros que estavam no interior do veículo, ou seja, um caso bastante bizarro, né? No dia seguinte do incidente, ele se entregou para a polícia, inclusive confessou o crime. Então, antes que as pessoas aqui digam que isso ainda vai ser investigado, pode ser que ele não seja culpado, pessoal, ele já foi para a polícia, já temos o relatório policial, ele reconhece o que aconteceu, portanto, ele é responsável por esse crime. É uma situação gravíssima e, obviamente, coloca a situação ética dentro da nossa comunidade em xeque nesse momento. É por isso que a gente vem observando, inclusive, vários movimentos da comunidade japonesa expelindo determinados tipos de estrangeiros do Japão. O Japão, de fato, e aqui eu vou ser bem sincero para vocês, porque a gente não cria um jornalismo de opinião, mas é importante que vocês entendam alguns contextos. Quem vem do exterior para morar no Japão com visto, não vem para cometer crime, não vem para fazer esse tipo de coisa. Então, esses vistos que permitem longa permanência, que permitem trabalho, não são vistos para você fazer livremente o que você quer, inclusive transgredir as leis locais. Esse tipo de atividade, esse tipo de problema não é de nenhuma forma incentivado e principalmente é repelido no caso, pelos países, principalmente nesse caso, pelo Japão. Então, assim, não dá para aceitar esse tipo de situação. É realmente lamentável e claro que existem regras, principalmente se ele tiver visto permanente, ele vai perder e vai ter que renovar o visto anualmente e pode até correr riscos ali de ter dificuldades de permanecer no país a partir de agora. Uma vez que ele tenha assumido pelo menos a autoria desse incidente, ele vai ter que se explicar para a polícia e vai ser entendido o porquê ele abandonou o local sem prestar assistência àqueles que estavam feridos, inclusive um passageiro gravemente ferido. Uma situação muito triste, um brasileiro de 24 anos, com um futuro muito grande pela frente, mas que infelizmente acabou tomando a decisão errada. E a gente ainda não sabe, não tem informações se, por exemplo, pode ter envolvido alguma coisa relacionada a álcool, que é um agravante, portanto, a gente não sabe, por exemplo, se ele pode ter fugido por conta deste motivo, para não ser pego numa eventual ação policial para verificar a condição dele como motorista. Então, portanto, a situação pode ser ainda pior do que foi anunciada. E sim, é uma vergonha a gente ter que anunciar esse tipo de coisa. Por quê? Porque não acontece todos os dias esse tipo de problema com japoneses ou mesmo fora do Japão. Então é um desvio de conduta gravíssimo, além de um acidente obviamente muito triste. E algo diferente também acontece no turismo. A gente vê que o Japão vem alterando nos seus pontos turísticos as taxas de admissão àqueles que são residentes e não residentes no país. Assim que está acontecendo no castelo de Himeji, a gente vê que é uma tendência que também acontece fortemente nos centros urbanos, principalmente em Tóquio. Então, é uma situação que vem mostrando que o Japão não está tão amigável assim também com relação aos turistas. Isso porque o Japão, nesse momento, convive com a situação de excesso de turismo. E enquanto isso, informações importantes para quem acompanha essa corrida militar que acontece no Japão. Em 2023, a gente teve aí despesas militares, principalmente associadas a armamento nuclear, que aumentaram 13% em 2023. Esse é um dado alarmante, que mostra que a corrida nuclear pode estar sendo retomada. E, obviamente, isso vai totalmente contra a paz mundial.
E detalhes agora que a gente vai falar sobre mudanças da atuação da Suzuki Motor, que formaliza uma aliança com uma startup japonesa de direção autônoma. Então a Suzuki e a Tier, no caso Ford, estão fazendo uma parceria para conseguir realmente avançar na questão dos carros autônomos. Será que isso vai surtir o efeito desejado? Ou será apenas mais um investimento infrutífero? Veremos daqui a alguns anos. E escândalos de certificação de segurança que acontecem na Toyota e em várias outras montadoras está sendo abafado pela imprensa de certa forma. Mas a gente revive esse assunto e traz uma atualização de 2 horas atrás, em que acionistas da Toyota pretendem reeleger o presidente Akio Toyoda, ou seja, mantendo a gestão atual, mesmo que contestável do ponto de vista de escândalos dos testes de segurança. Portanto, parece que a gestão não vê com tão maus olhos assim, ou de forma irresponsável, a gestão do atual presidente. Então é uma situação, obviamente, bastante questionável. Vamos ver como o mercado de ações vai reagir com relação a isso, mas a verdade é que, assim como aconteceu com a Daihatsu, assim como aconteceu com a Toyota, isso vai acabar em pizza, ou seja, vai ser resolvido de alguma forma e esse assunto vai ser abafado e todo mundo vai esquecer que isso um dia aconteceu. Então, mais detalhes agora e um alerta para um sistema de saúde que até então é muito elogiado globalmente. O sistema de saúde japonês falhou gravemente. Um erro no hospital em Nagoya resultou na morte do estudante de ensino médio, que veio até o hospital 2 vezes reclamando de sintomas, incluindo vômitos, e apesar de o médico residente ter realizado uma tomografia computadorizada, ele acabou fazendo o diagnóstico incorreto e conduzindo aí, liberando o estudante para voltar para casa. O estudante teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e acabou falecendo. Uma situação que mostra claramente que, às vezes, aquelas pessoas que são muito preocupadas com a sua própria saúde, ou a saúde daqueles que estão ao seu redor, realmente podem estar certas em algum momento, e principalmente a gente vê que situações como essa precisam ser levadas também à tona para que o sistema de saúde aprimore o seu serviço. E levantamento aí com relação à questão dos mortos do terremoto do dia 1º de janeiro até o momento na Península de Noto pode exceder os mortos de Kumamoto. Pois é, o número oficial de Noto chega a 282 casos de morte confirmada, contra 276 casos em 2016 do terremoto de Kumamoto, ou seja, uma mudança bastante preocupante e mostra a gravidade do terremoto que aconteceu no dia 1º de janeiro. E lembrando que nós temos oportunidade de emprego no Japão para você somente que é descendente de japonês até 3ª geração. Faça uma consulta, mande mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, a melhor agência do mercado, com as melhores vagas de emprego disponível no momento. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o trabalho se não clicaram anteriormente. Se inscreva no canal se ainda não forem inscritos e ative o sininho para receber as notificações diariamente. Combinado? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã. Todos os dias, se possível, postaremos conteúdo exclusivo aqui para vocês.